Olá, pessoal. Meu nome é Duda Falcão. Estamos aqui no canal Odisseia de Literatura Fantástica. Este ano, a nona edição da Odisseia será presencial e acontecerá nos dias 7 e 8 de outubro de 2023. Teremos diversos convidados e convidadas para conversar sobre literatura fantástica. E enquanto o evento presencial não chega, eu tenho convidado alguns amigos e amigas escritoras para conversar sobre os seus trabalhos. Hoje eu chamei a grande Simone Sauresig para estar aqui comigo. E aí, Simone, tudo bem? Oi, tudo bom, Duda? Oi, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo Tudo ótimo. grande. Grande, com Nem... certeza. A Simone é referência na literatura fantástica nacional, né? Já tem uma longa estrada e, né, já é conhecida, né, por diversos autores também do campo e leitores, né, respeitada aí a Simone, né? E acho que teu trabalho deve ser bem mais conhecido do que atualmente. A gente tem que divulgar aí o teu trabalho, porque afinal de contas tu faz um trabalho também pela literatura fantástica, que é esse campo aí que nós gostamos, que eu gosto, que a gente escreve, né? Que a gente se reúne para conversar e faz eventos e bate papos, né? Eu já conheço também a Simone aí há bastante tempo, né? Nessa estrada, e a gente está aí nessa batalha que é passar literatura e arte e criatividade adiante. Simone, então, te apresenta para o pessoal, diz quem é a Simone. Simone faz várias atividades artísticas além da literatura, não é mesmo? Na verdade, eu sou bem variada, digamos assim. Além da literatura, durante muito tempo eu atuei como bailarina, né? Eu dancei flamenco durante algum tempo e fui professora de balé. Ah, e também, ano passado, né, 2022, eu fiz uma exposição de arte aqui em Novo Hamburgo, que foi um evento bem legal, assim, não, eu até sou meio suspeita de falar, porque afinal de contas fui eu que fiz, né? E foi um projeto sobre o qual eu trabalhei durante 2 anos, então duplamente suspeita, né? Mas foi um evento muito legal, foi uma exposição muito bacana. Também Uhum, tentando reunir literatura com a parte do fantástico, né? Porque uhum, o foco eram personagens ah, do folclore e algumas lendas mais ou menos locais e que normalmente ficam meio esquecidas uhum. do público da cidade, né? E a gente conseguiu reunir cerca de 700 visitantes em 2 semanas, então Olha que maravilha! eu E quantas ilustrações tu fez? Foi. Na verdade não foram ilustrações, pois é, eu devia ter pego ali, o que eu fiz, eu não trabalho com desenho, né? Eu não tenho Ah, tá. paciência. Uhum, Inclusive ah, esses quadros que vocês estão vendo aqui atrás, uhum, alguns até são de minha autoria, que nem, opa, esse daqui, uhum. esse aqui fui eu que fiz, Tá. esse aqui, mas os outros que dá para ver ou são da minha mãe ou tem a ver com a minha família, eu Uhum, não pinto, né? Não habitualmente. O que eu gosto de fazer é mexer com barro, né? Eu gosto de fazer, uhum, de trabalhar com a forma física, digamos assim. Então, eu fiz várias peças em barro, né? Que no final das contas eu não tive coragem ah, de queimar, porque eu disse, se eu queimar não vou saber fazer outra, né? E fiz alguns trabalhos com arames também, ah, que é um que é um material assim que eu nunca tinha trabalhado, eu achei muito difícil. Trabalhei uhum, com sucata, trouxe algumas peças da minha mãe, que são umas peças de mais tempo assim. E aí uhum. aí daí eu montei a exposição que se chamou é, O Sumiço do Saci, na trilha da fantasia. Né? Uhum. Então, além Ó, das não, além das muito legal, peças, mente inquieta, mãos inquietas, né?
muito, né? Porque além das peças, havia textos em cada uma das peças e Uhum. havia tipo um caminho, aliás, um não, vários caminhos no chão que levavam os visitantes a percorrerem diferentes trilhas e Uhum. formarem diferentes narrativas. Então, foi um trabalho assim, foi uma exposição que deu muito trabalho, mas o Uhum. resultado eu achei assim muito bacana. Eu até estou pensando em trazer alguma coisa de volta, porque teve coisas na exposição que ficaram um pouco valorizados. Assim. Por exemplo, eu tinha uma trilha sonora própria, com canções que foram compostas especialmente para Uhum. algumas peças, e eu acho que muita gente nem percebeu que tinha Uhum. música e que essa música era uma música própria. Então, E essas procurando. composições tu teve, produziu também, ou tu conversou com músicos? Não. Eu chamei o Rodrigo, aqui de Novo Hamburgo, que ele também já ganhou o Açorianos de, Uhum. de composição para compor, né? Para compor as Uhum. canções, porque realmente aí foge totalmente da minha alçada. Sim. Mas as letras são minhas, né? As letras Uhum. são para ficar Letras da dentro escritora daquele. Simone Saresig, é isso aí, legal. Até Não, isso, e, ó, tá e vendo? falando dessa inquietude da Simone, eu me lembro antes da pandemia, tu me convidou para um evento que tu organizou em Novo Hamburgo, que o pessoal foi escrever histórias próprias durante uma madrugada inteira e tal, que foi bem legal, a gente se divertiu muito escrevendo histórias, foi Foi ótimo. jóia. É, Ah, e se, eu até queria que aquele negócio ficasse assim, como é que eu vou dizer assim, que as pessoas fossem, os leitores, né, que eles participassem mais, mas eu acho que muita gente não entendeu muito bem a proposta, que era uhum, distribuir os QR Codes, né, que jogavam o leitor sim. no texto. Não, o conto que eu escrevi lá, um conto curtinho, acabou dando título para um dos meus livros, do anfitrião de contos, Mensageiros Uhum, do Limiar. uhum. Acabei Pois é, aproveitando a ideia e olha foi ali, só. né? É, muito legal. Mas, Simone, me conta aí dos teus trabalhos literários. Então, tu está na estrada há um bom tempo aí. Quer nos falar desses Nossa, primórdios, digamos assim, como é que foi escrever as primeiras histórias, passou por fanzines, depois chegou às editoras, como é que foi? Fala um pouquinho desse início da trajetória aí. no começo era. No começo era bem um passatempo, assim. Eu não tinha pretensão de me tornar uma escritora. Claro, a gente escreve, e como eu escrevia muita ficção científica no início, porque era Uhum, o que eu lia muita ficção científica, é, era o que eu escrevia. Né? E aí, quando eu descobri os fanzines, então foi muito legal, porque daí pessoas que também curtiam aquele gênero, né? uhum, Porque realmente os meus colegas imediatos, meus colegas de segundo grau, que na época era o ensino médio, né? Eles não, não curtiam muito a ficção científica, assim. E, bom, eu comecei assim, então, escrevendo esses contos, enviando para os fanzines, participando de algumas discussões. Aí, daqui a pouco, participei de um concurso organizado pelo Antares, uhum. né, de Porto Alegre. Participei de um concurso de crônicas aqui, organizado aqui em Novo Hamburgo também. Mas ali não foi ficção científica, daí foi a outra vertente, que é aquele lado da minha literatura onde eu tento enfocar mais aquela coisa do folclórico, né? No caso Uhum. do Gaudério e tal. É como o teu livro depois compilou, foi Contos do Sul, né? Eu acho que tem essa pegada, né? Depois eu fiz essa edição que foi o Contos do Sul. Uhum, Então, eu fui escrevendo e eu costumo dizer para a criançada, quando eu vou conversar em escolas,
e que eu queria ler mais fantasia, né? Eu descobri lá pelas tantas a fantasia e eu queria ler mais fantasia, mas eu queria que essa fantasia tivesse uma cara gaúcha, uma cara brasileira. E aí, no final das contas, eu terminei escrevendo esse material porque eu não encontrava. Na época, não havia publicações nesse sentido e eu não sei nem se havia muita gente escrevendo fantasia e mesmo ficção científica com essa cara mais brasileira, assim. A partir dos anos 2000 começa a ter uns primeiros autores, assim, e dos 2010 para cá é que a coisa começa a ter, né, uma pegada maior mesmo, né, nesse sentido. Isso começou, esse tipo de, sobretudo a ficção científica, mais com uma cara mais brasileira, assim, começou, pelo menos para mim, com um grupo do Clube de Leitores de Ficção Científica, mas aí a gente já estava com a internet, né? Então a gente trocava mensagens e tal, e aí os guris organizaram uma espécie de oficina literária virtual. A gente mandava um conto e aquele conto era lido e discutido por todo mundo, né? E foi muito legal, era muito, muito bacana. E daquela época eu também me lembro que alguém, eu não sei quem, organizou uma coletânea muito virtual, muito informal. E eu me lembro muito de um conto que se chamou Meio que Abduzidos. Eu não lembro o nome do escritor, então, por favor, se você estiver aí me ouvindo, me perdoe, mas saiba que Meio que Abduzidos, além de me fazer rir muito, né, me provou mais uma vez que sim, é possível escrever fantasia, enfim, literatura de gênero com qualquer cara que a gente quiser. Daí eu fui produzindo, né, fui escrevendo. O meu primeiro livro se chamou A Noite da Grande Magia Branca, daí já era uma fantasia com personagens do folclore gaúcho, né. E fui evoluindo, fui fazendo as minhas histórias. Eu quero aproveitar a oportunidade, como a nossa conversa vai ir para o ar daqui a alguns dias, na verdade, e daí algum pessoal já vai saber, mas eu quero comemorar com vocês esse livro aqui, que é um dos meus queridinhos, A Máquina Fantástica. É nova edição, hein? Não é, mas hoje eu recebi o relatório da editora e a gente já fechou 100 mil exemplares vendidos ao longo de 25 anos de estrada. Então são coisas que me deixam muito feliz. Tu tem um blog também, eu acho, né, da Máquina Fantabulástica. É uma página no Facebook. É isso aí, eu lembro. E já vai estar lá os 100 mil, assim, bem redondinho. Que legal, muito legal. Eu gostei de ver, eu não tinha visto essa capa ainda. Ficou show. Esse aqui, meu queridinho. Um dos meus queridinhos. Durante muito tempo, esse aqui era o meu predileto, assim. Eu ia nas escolas e a criançada perguntava. Hoje em dia, o meu predileto é esse aqui, né? Calçados da América. Sim, Calçados da América. Que eu falo para todo mundo sempre, toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, eu sou da América. Esse aqui é o meu predileto. Eu acho que eu tinha conversado contigo sobre isso, tu ia fazer uma edição única mas ele tem 2 ou 3 partes, agora não me lembro. Ele originalmente saiu em 4 volumes, que foram todos lançados durante a Odisseia. Durante a Odisseia, isso aí. Odisseia eu lancei o volume 1 e 2, e depois na Odisseia seguinte foi o 3 e o 4. Porque a gente fez uma edição que era comercialmente mais palatável e também para as escolas e para os leitores assim que não curtem muito uma coisa muito longa, né? Eu organizei a edição original assim. Depois eu condensei em 2 volumes físicos que estão à disposição dos leitores no Clube de Autores, que é uma página de publicação sob demanda que tem na internet. E finalmente eu juntei tudo e está no Amazon, mas aí é e-book. Né? Ele é meio grande, eu não tenho muita coragem de mandar fazer uma edição física, acho que não sei se haveria
eu sou meio insegura com a coisa da venda, sabe, Duda? Porque eu sou uma Aham. péssima vendedora, péssima mesmo. E Não aí, dá para fazer tudo, né, Simone? Escrever o livro, não. né? E ainda vender, é difícil. Ah, mas vender eu deveria de saber fazer, não é? Porque, olha, né, é difícil. O livro, né, eu me imagino que algumas pessoas pensem que o livro é uma coisa que se vende sozinho, mas não é verdade. Ah, não, É com certeza não, difícil, né? é difícil. É. Deixa eu procurar aqui o meu. Mas tu tem muitos livros, eu acho que tem padrão 20 ficção Sim, científica, né? Tu sim, lembrando de inclusive, outros, de Ferro e o, Sal. Vamos, fala sobre eles, hein? o de Ferro de Sal é uma fantasia de corte clássico, né? Tá no Amazon Uhum, também. E eu não considero uma literatura para adolescente, eu considero uma jovem adulto em diante, assim, né? uhum. E foi, não sei, é um livro que eu gosto muito, apesar ele sofre os percalços da publicação independente do bloco do Eu Sozinho, no caso eu, né? Sim. Não, Então, até é importante isso que tu falou, né? Ah, que tu considera, né, uma leitura mais para adultos e tal. Não é porque é fantasia que às vezes as pessoas consideram que vai ser sempre infanto-juvenil ou para adolescente, não, né? Não é isso que não, caracteriza, né, a história. Mas é sempre bom não, lembrar. em absoluto, eu não sei em que momento da história da literatura que se associou uma coisa com a outra, porque eu não consigo ver, não é? Por que uma história de fantasia obrigatoriamente seria infanto-juvenil ou infantil? Talvez a Não, relação é muito. A relação às vezes é muito forte em função da fantasia, né, de contos de fadas, Irmãos Grimm, porque é fantasia é, também, né, mas não é a é, fantasia contemporânea que vem lá do final do século XIX e XX, que acaba trazendo, né, toda uma perspectiva de uma é. literatura adulta também. Né? E eu acho que a gente teve dois super clássicos assim que marcam de uma maneira muito contundente essa ligação, né? Que Uhum, é Alice no País das Maravilhas e Peter Pan. Né? Embora eu me imagino que a uhum, Alice, em seu momento, não tivesse sido escrito para um público infantil exatamente assim como hoje a gente pensa, né? Claro que uhum. ele foi escrito a partir dos textos, enfim, das histórias inventadas para uma determinada menina, mas não, eu não vejo nesses textos uma marca especialmente infantil, né? Mesmo Uhum. Peter Pan, assim, que é o meu predileto, né? Ele tem umas construções, às vezes, assim, cênicas, umas descrições do autor, que eu olho e digo, nossa, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito adulto, isso aqui é Uhum. muito além, né? Então, As não marcas, as existe isso marcas, as marcas infantis talvez sejam dadas mais pelo mercado construído pela Disney, também. né? Que Também, transforma, né, em algo comercial, né? Toda para a infância. Também é. tem essas questões também são de mercado aí que transformam, né, as E histórias. a gente perde também muito de vista, eu acho, as referências, que nem Alice no País das Maravilhas, ela está cheia de referências de coisas que aconteciam na época em que o livro foi, em que as histórias foram contadas e que o livro foi escrito e devidamente publicado. Uhum, Né? E a gente perdeu isso. Então, para nós ficou apenas a carcaça. E a carcaça é um belíssimo texto, uhum, divertidíssimo, mas que a gente acha que é infantil, porque a gente não tem mais aquelas, aquelas, aqueles links, né? Aquelas referências. uhum, Eu estava me lembrando agora um pouco do livro do Jin Anotsu, o a entrega, como é? Serviço de entregas monstruosas, uhum. que ele é, nossa, ele é cheio de referências, cheio de referências. Se você não tiver todas as referências, não tem problema, você vai se divertir igual, você vai curtir igual, né? Mas é um livro que transcende o gênero infantil,
É né? interessante tu ter lembrado aí do trabalho do Jim, porque ele acabou ano passado, né, sendo um dos indicados para o Prêmio Odisseia, venceu o troféu, mas nessa mesma categoria estava indicado também o teu livro, né? Fala um Tá. pouquinho do teu livro também. Esse, O Isso, Último o Último Continente. Continente. O Último Continente é uma continuação do Padrão 20, para quem lê o Padrão 20. Uhum, E é uma história infanto-juvenil, né? Uma aventura ah, que vai falar sobre questões muito atuais, na verdade, a questão do lixo nos mares, né? Daí que a capa, não sei se dá para ver, uhum, a né? gente consegue E, visualizar. e também vai falar sobre inteligência artificial, vai falar sobre a nossa responsabilidade nessa confusão em que a gente está se metendo, porque a gente é muito bom de se meter em confusão, né, do problema é sair dela. E É esse livro verdade. ganhou, e esse livro, além de ser finalista do Prêmio Odisseia, ele recebeu uma menção honrosa do Prêmio da Aberst, né? E Uhum, também venceu o Prêmio Agis de Literatura 2022 na categoria juvenil e uhum. no geral, assim. Então ele ganhou 2 prêmios em um, né? É Show, um, maravilha. é um É. vencedor. Eu gosto muito desse livro. Eu gosto Né? muito Pô, dessa história. e eu aí já acabei me lembrando, falando categoria juvenil, eu já me lembrei de outro livro. E esse tu lançou pela AVEC, pegando aí um personagem, né, o Arsène Lupin. Me fala um pouquinho sobre esse livro aí também, como é que foi essa ideia aí? Tu conversou com o Arthur conversou Né? contigo, encomendou, como é que foi? É o Arthur que me encomendou. Arsène Lupin é um personagem que fez parte da minha adolescência e da minha juventude até, era meu crush literário, né? É, eu era apaixonada, até hoje eu sou apaixonada por ele. Eu sou tão apaixonada por ele que de vez em quando eu pego os livros originais, né, do Maurice Leblanc, eu olho para o personagem e digo, que sem vergonha, mas que machista que você é, mas que namorador que você é, mas tomara que dê tudo errado, mas nunca dá, porque ele é muito esperto e sempre se sai com a sua. Eu sou muito apaixonada pelo Arsène Lupin e o Arthur me deu esse presente, né? Que é meio que uma coisa assim que a gente diz, mas é verdade. Ele me convidou, ele chegou para mim e disse: Olha, o personagem caiu em domínio público e a gente já pode Ah, escrever bem, outras histórias com ele. bem legal, até porque a VEC estava É, fazendo já faz algum tempo, né, com o nosso amigo André Cordenonce, ele escreve, né, as histórias isso, do Sherlockinho, Sherlock Holmes, né? o Então Sherlock foi bem Holmes. legal que É, começou a escrever sobre o e o Arsênio também. Arseninho, pois é, e o Arseninho é para ter agora a continuação, um segundo volume, uma segunda aventura. Vamos ver se ele sai esse ano ainda, ou como é que vai ser, né? Maravilha. E ele foi finalista do prêmio Açorianos de Porto Alegre, Uhum, né? E, e venceu o prêmio da Biblioteca Nacional no ano passado, uhum, né, na ótimo, categoria muito Glória legal. Pondé. Então é outro livro assim que me dá muita alegria. Além Uhum, de ter sido muito divertido escrever, mergulhar de novo no universo do personagem e tal, né? Mergulhar na Paris do final do século XIX, uhum. enfim, descobrir um monte de coisas que eu não tinha a menor ideia que existiam em Paris, até porque eu nunca fui a Paris, né? Eu não Mas conheço foi Paris. pesquisar, né? É claro, Ou se pesquisei, nossa. né? Mas Olha mesmo que olha. conhecendo, mesmo viajando, às vezes a gente esquece de algumas coisas, não adianta, a pesquisa é que nos ajuda, É, né? uma das coisas que eu procurei fazer aqui no Jovem Arsène Lupin, tanto na Dança Macabra quanto na Coroa de Ferro, É o que é a próximo. segunda aventura, é buscar sair um pouco daqueles lugares comuns, né? Ou, quando visitar um lugar comum, apresentá-lo de uma maneira diferente, Uhum, né? Porque normalmente quando a gente fala em Paris, a maior parte das pessoas, eu incluída, a gente tem aquela ideia pronta, né? Aquela Paris, claro que a gente vê nas fotos hoje em dia. uhum, Mas tem muita coisa que não existia, que teve que ser
construir. Lógico, teve que ser construída, né? E era por Claro, exemplo, uma das coisas que mais me choca na Paris do século XIX é o fato de ser uma cidade que tinha problemas de iluminação pública, né? Então, Paris, a cidade luz, e tinha sombras por todas as partes. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que eu gosto muito, né? claro. E onde tem sombras, a imaginação corre solta, É ali né? que a Onde está gente escuro, onde é que estão os monstros aí, É ali que nós escondidos. vamos buscar a nossa matéria-prima, né, Duda? É Uhum, ali é. nessas sombras, nessas Uhum. entrelinhas, no que não foi contado. Né? Com certeza. É Bom, isso. mas tu já iniciou assim falando sobre a última pergunta que eu ia te fazer, porque tu já começou revelando aí que vai ter mais Arsène Lupin, né? O Arsenin. Se Deus quiser. O E eu queria saber Arseninha. de ti para a gente ir se encaminhando para o final, o que vem de novo aí, o que tu tá escrevendo, né? O que tu vai publicar com alguma editora independente. Claro, às vezes algumas coisas a gente não pode revelar, né? Mas o que tu puder contar aí para nós. Não, a gente tem, então, a segunda aventura, né, Uhum, do Arsène Lupin, que deve sair pela VEC. E já está escrito, eu estou esperando só a revisão do texto. uhum, É, eu trabalhei no ano passado e em parte do ano anterior num outro projeto que me convidaram aqui em Novo Hamburgo, que era para escrever uma aventura, uma história sobre as comunidades de povos originários que habitavam a região do Vale dos Sinos. E uhum, foi um original muito desafiante, porque ao contrário de pesquisar coisas sobre Paris, por exemplo, que é uma cidade extremadamente documentada, né, a nossa uhum, região aqui a gente não sabe quase nada, quer dizer, a gente não sabe quase nada, né, do que aconteceu antes da chegada dos imigrantes. Então, geralmente, uhum. quando você pega um livro sobre a história de Novo Hamburgo, ele começa mais ou menos assim. A história de Novo Hamburgo começa em 1824, com a chegada É, dos imigrantes é duro. alemães a São Leopoldo. É uma dor, né? É Então, difícil. é. Então, eu tive que fazer uma pesquisa bem grande para escrever esse livro. Estou esperando também para ver a Uhum, revisão e tudo. Ahn, Outro projeto que vai ser lançado, já está sendo distribuído para os participantes do projeto através do Catarse, né? É o meu romance Os Nomes dos Dias, que é uhum, uma história de realidade fantástica que eu escrevi logo que eu voltei do meu período na Espanha, que eu morei uma época na uhum. Espanha. E então é um original velho, né? Porque eu já estou de volta há 20 anos. E, mas é uma história assim que eu gosto muito e é um texto que me provoca muitas emoções particulares porque ele é muito pessoal. De todos os meus livros, eu acho que Os Nomes dos Dias é o mais pessoal, assim, tem muito de mim ali. E Outra voltar a um coisa, livro antigo tem tudo isso, né? Rever essas emoções, mas também rever, reescrever o próprio livro, né? Muitas coisas mudam, porque a gente sim, muda com o tempo também, né? sim, sim. Eu já vou advertindo assim os leitores que por acaso se interessarem e que já estão habituados ao a, meu relógio, Ótimo. que estão habituados ao meu texto, assim, eu já vou advertindo que é um texto um pouco diferenciado, né? Ele é mais poético e tal, e ele é um pouco mais, talvez até desafiante, né? Uhum. Outro projeto que eu participei, muito querido agora, foi o Vozes Galácticas, da Lou Evans, que saiu agora há pouco tempo. É E antologia? é uma antologia de contos, tá eu, Uhum. tá meu Deus do céu, tem tanta gente boa ali, tá o Barreiros, tá? Lobos à Porta, nossa, muito bom. Uhum. E a Simone, a gente saiu a falar dos romances, mas a Simone tem um monte de contos também,
Eu publicados, já tenho. publicou, já fiz edição de texto da Simone também, para É verdade. Argonautas, É para o verdade, aqui, Multiverso ó. Pulp da Tadã! VEC. Aí, ó. Esses aqui são os mais É recentes, verdade. né? Quase que a gente Tadã! não fala dos contos aí. É. Então, tem esses contos. E para o Vozes Galácticas aconteceu uma coisa meio curiosa que eu escrevi eu sentei para começar a escrever um conto, comecei a escrever um conto, aquele negócio não estava legal, daqui a pouco eu parei tudo, resolvi escrever um outro conto. E enviei, foi aprovado, e depois surgiu uma pequena polêmica e eu resolvi tirar o conto da coletânea e eu apresentei Uhum. outro texto, né? E o conto que eu retirei, eu publiquei independentemente no Amazon, chama-se A Noite dos Insensatos. Né? Então o conto, título, né? A Noite dos Insensatos, e eu coloquei mais um material assim, que foi publicado no Cotidianos, que era uma página mantida pelo Robert Pinheiro. Ah, sim. Uns contos mais curtinhos, assim, mais condensados. Uhum. O E Robert escrevia fantasia também. Faz tempo que eu não vejo ele escrevendo. O trabalho dele era bem promissor, né, isso, mas já faz uns pois, 20 anos. meu Deus, isso Não é faz, 20 faz não, 20 exagerei também, deixa eu ver, uns 12, não, uns 12. mas faz um bom tempo, eu me Faz lembro, tempo que eu conheço ele também. é. E o que mais? Eu participei desse projeto aqui, que é um projeto muito bacana, organizado pela Simples Assim, uma produtora também cultural aqui de Novo Hamburgo. É uma coletânea organizada por Henrique Schneider e reúne 30 escritores falando sobre o pós-pandemia. Né? A pandemia não acabou 100% ainda, mas a gente já está se encaminhando para o final, então esse foi o tema Uhum. para que nos foi proposto. Né? A pandemia, né? Inclusive as relações, né? A gente recém está voltando para as ruas, né? Tem que ter motivação de novo para reencontrar os amigos, as pessoas. A gente desaprendeu um pouco, né? É A ir para a verdade. rua, né? É. E ver as pessoas, né? Então isso tudo a gente Eu tem que ainda uso retomar, né? máscara. Mas a Odisseia vai Então, ser um grande momento, né? Pra gente se rever, vai, pra gente se vai. reencontrar. Te aguardo lá, dia 7 e 8, Sim, os com 2 dias certeza. lá. Acho que teremos muitos amigos aí, tanto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, quanto vindo de outros estados para o evento. Ai, Acho que vai ser bem sim, legal. sim, será ótimo, porque a gente fica com saudades das pessoas, né? Com Ver as certeza. pessoas pela telinha é muito bom, porque tu vê que a pessoa tá ali, tá bem, Claro, mas a gente não é a mesma conversa e coisa. tudo. É diferente, É, né? Porque depois do evento sempre tem um brinde, né? Sempre tem uma comemoração ainda. o, é a parte boa, né? Os A gente, bastidores. é, que Ah, sempre gera Simone. mais histórias. Gera, com certeza, tem muitas. E tem depois os cronistas da Odisseia, sempre aparece alguém para contar o que Sim, aconteceu. sim, Ah, mas é verdade. isso aí. Simone, muito obrigado, tá, pelo bate-papo, ter aceitado aí a gente conversar. Né? E é isso, te agradeço muito, né? E mais um lembrete para o pessoal de novo, 7 e 8 de outubro, Odisseia presencial em Porto Alegre. Né? Venham, o evento é gratuito, né? Compareçam para a gente conversar. Nós estaremos por lá. Valeu, Simone. Valeu, Duda. Pessoal, um beijo, um abraço e a gente se vê por aí, a gente se vê na Odisseia. Não deixem de vir. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.